Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. Hoje a gente está chegando com um vídeo novo. É um vídeo que vai acontecer sempre na primeira segunda do mês, onde eu vou comentar as principais notícias e dar um resumo do que aconteceu no mês anterior no mercado de mangás. Quem acompanha o Itadakimasu há mais tempo deve lembrar que eu tinha antigamente a coluna Novidades do Mercado, que ia ao ar também sempre na segunda, mas era semanal. Então eu sempre comentava o que acontecia dentro da semana. A ideia é a mesma, só que dessa vez nós vamos falar do mês inteiro. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Bom, eu não vou comentar tudo, obviamente. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais em alguma dessas notícias, eu recomendo que vocês acessem a Biblioteca Brasileira de Mangás. O trabalho deles é fantástico, eu sempre falei isso e vou continuar falando porque é o site que eu vou buscar as informações. Eu peguei algumas das principais notícias que aconteceram no mercado e vou falar elas para vocês. Vamos começar pelos mangás que estrearam em julho no mercado brasileiro. Bom, eu vou me basear no que os checklists das editoras colocaram como lançamentos. Obviamente, vocês já estão acostumados a saber que isso não necessariamente significa que o mangá saiu dentro daquele mês. Principalmente quando a gente está falando de editoras como a Panini ou a New Pop, que o checklist dela sempre vai até metade do próximo mês. Mas, segundo elas, oficialmente, tivemos 9 lançamentos em julho, sendo que foram 3 na Panini, 2 na JBC, 2 na Pipoca e Nanquim e 2 na New Pop. Bom, a Panini nos trouxe 3 obras. A primeira delas, muito pedida, muito aguardada pelo público, é Real, o novo mangá do Inoue, que está chegando no Brasil. Para quem não liga nome de autor à obra, ele é o autor de Slandunk e Vagabond. O mangá está em publicação ainda no Japão, ele já tem 15 volumes, se eu não me engano está para ganhar o 16º. Eu, sinceramente, não conheço muito da obra. Conversei com alguns amigos que leem e eles me disseram que parece que está indo para uma reta final. Mas eu vou ser honesto com vocês. É um mangá que vive tendo problemas com hiato. O Inoue volta e meia coloca suas obras em hiato, vocês sabem. E Real é um que fica bastante tempo. Outra obra que começou pela Panini esse mês é a nova fase de Pokémon. Dessa vez inspirado nos jogos de Fire Red e Leaf Green. O mangá tem 3 volumes. Para quem não sabe, a Panini já anunciou também que vai publicar ao final dele a próxima fase, que é Emerald. Mas, por enquanto, esse mês começou Fire Red e Leaf Green. E o último lançamento da Panini foi Burn to Witch. Para quem não conhece o mangá, é o novo mangá do Tite Kubo, que é o autor de Bleach. Esse mangá tem uma curiosidade, ele é meio estranho. Segundo o Kubo, esse mangá está sendo publicado por temporadas. Eu achei isso estranho. Teve um primeiro volume, né? Todos os capítulos que foram lançados foram compilados nesse primeiro volume, que a Panini lançou em julho, e parou a publicação, porque segundo ele terminou a primeira temporada. E a gente não sabe quando é que volta a segunda temporada, quando é que vai ter novos capítulos, como é que vai ser a publicação disso. A Panini trouxe, o primeiro volume já está aí. Eu já comprei o meu na loja da Panini, deve chegar pelas próximas semanas e eu vou fazer vídeo aqui no canal. Mas
não tenho o que projetar desse mangá. Ele vai ser um volume único, ele vai ganhar outros volumes. O Ichigo vai aparecer tendo poderes de bruxa? Nunca saberemos. Pipoca e Nanquim trouxe 2 obras. Eu vou colocar uma delas aqui, não sendo necessariamente um mangá, mas é uma obra coreana e eu acho que vale a pena a gente comentar ela, que é A Espera. Não é um mangá, eu não sei falar o nome das obras coreanas, mas é um volume único. Ele é da mesma autora que escreveu Grama, uma baita obra. Se vocês não leram, eu recomendo irem atrás. Outra obra da Pipoca e Nanquim é A Lanterna de Nyx. Também é uma obra de uma autora que a editora já lançou. Esse mangá é da mesma autora de O Último Voo das Borboletas. Lanterna de Nyx, ele tem 3 volumes. A Pipoca e Nanquim sempre bota à venda na Amazon todos os seus volumes, né? Mesmo que só vá sair mais pra frente. Mas o primeiro já saiu. Já tem lojas especializadas e aparentemente a pré-venda da Amazon atrasou, mas está à venda lá se vocês quiserem. A New Pop, no checklist dela, tinha 2 obras novas. A primeira é um mangá, Zero no Tsukima. Isso, Zero no Tsukima. Eu sinceramente não conheço a obra, desculpa, eu sei que o público adora, foi muito pedida, mas eu não conheço. Não é de uma época que eu assisti animes, então eu tenho 0 conhecimento dessa obra. Sei que está completa em 7 volumes, a New Pop não divulgou uma periodicidade para ela, talvez bimestral, mas é a New Pop, vocês sabem como funciona. Então, saibam disso. É completo em 7 volumes e o primeiro já está à venda. A outra obra da New Pop é uma novel, volume único, Fireworks. Também já está à venda, principalmente na Amazon. A última vez que eu conferi, hoje eu estou gravando o vídeo, é 1º de agosto. Eu conferi ontem para fechar a pauta desse vídeo e as 2 obras da New Pop ainda estavam como pré-venda. Então eu não sei se o vídeo vai ao ar dia 2, se eles já vão ter começado a enviar, mas estão no checklist de julho. E para fechar a parte de lançamentos, JBC com 2 novos mangás. O primeiro é O Tempo com Você, a nova obra do Makoto Shikai. Para quem não liga nomes de autores com obras, Makoto Shikai é o autor de Your Name. Ele também já saiu pela New Pop com 5 cm por segundo e O Jardim das Palavras. Se eu não me engano, Ela e o Gato também é do Makoto Shikai, mas esse eu teria que conferir. O Tempo com Você, o novo mangá dele que está chegando pela JBC, é completo em 3 volumes. E a JBC já lançou os 3 volumes, os 3 já estão à venda. Então, e diferente dos da Pipoca e Nanquim, que só vão ser mais pra frente, não. Dessa vez os 3 saíram juntos. Então vocês podem já pegar a coleção completa. E o último, tão aguardado, durante anos pedido, e o motivo pelo qual existe esse canal é Haikyuu. Oficialmente ele já chegou. Eu já vi algumas lojas que estão com ele à venda. Então ele saiu 30 de julho. A Amazon atrasou. Eu recebi meu e-mail ontem até, falei isso com o pessoal no Twitter, que a previsão de entrega da Amazon ficou só para o final de agosto. A obra tem 22 volumes. Lembrando, são 22 volumes em edição Big, que é o 2 em 1. Então ele é mais caro, ele é maior, ele tem uma média de 400 páginas mais ou menos. Então esperem volumes grandes. A JBC prometeu que vai ser mensal. Eu não acredito. Mas a informação oficial é que é mensal. Então esperem aí que daqui a pouco deve aparecer o volume 2. Pulando agora para... Vamos falar das conclusões.
os mangás que terminaram em julho. Nós só tivemos uma conclusão, que curiosamente eu já falei dela, que é O Tempo com Você. A JBC, vocês já sabem, já faz uns 2 anos que a JBC tem lançado algumas de suas obras em packs, né? Ela tem lançado 1, 2 volumes juntos, às vezes 3, 4, depende da obra. E O Tempo com Você saiu inteiro. Os 3 volumes de Um Tempo com Você foram lançados em julho. Então a obra começou e terminou no mesmo mês. Eu particularmente gosto, acho que é uma experiência de publicação que funciona. Eu lembro que eu comentei isso na época de Erased, que foi lançado assim. Acho que a JBC lançava 3 volumes a cada bimestre e a obra terminou muito rápido. E eu acho que obras curtinhas serve isso aí. Dá para fazer isso com O Tempo com Você, por exemplo, que lança os 3 volumes de uma vez só. Ele fica à venda na Amazon. Se tu quiser comprar só um, compra. Se já quiser comprar os 3, já termina a obra. E tivemos alguns bons anúncios em julho. Foram ao todo 6 mangás anunciados. E algumas coisas bem interessantes. Alguns anúncios bem surpreendentes. Vamos começar pelo principal, que para mim foi o grande anúncio de julho, que foi Tokyo Revengers. A JBC pegou ele, todo mundo acreditava que ia ser da Panini, mas se a gente parar para pensar um pouco, faz um pouco de sentido Tokyo Revengers ser da JBC. Lembram quando o Mag foi anunciado, quando o My Hero foi anunciado? A gente sempre se surpreende que a JBC pega essas obras. Mas já faz um tempo que eu tenho comentado que eu sinto que está faltando tanco no checklist da JBC. A maior parte das obras que ela tem no formato normal ou estão em hiato ou já estão entrando na reta final. Por exemplo, My Hero está em hiato, Nanatsu acabou há pouco tempo. E estava faltando a JBC colocar uma obra mais barata, por assim dizer, né? Não que seja barato, porque vai custar R$30. Mas faltava ela botar alguma coisa que não fosse big, que não fosse edição de luxo. E Tokyo Revengers eu acho que é a melhor opção para o checklist da Panini. Da Panini não, da JBC, olha o ato falho aí. Falando da Panini, a Panini, como sempre, fez anúncios. Vocês já sabem, a Panini não vai parar de anunciar coisa e possivelmente em agosto ela vai fazer novos anúncios, porque a Panini está anunciando sempre para daqui 3, 4 meses. E foi justamente isso que aconteceu. Ela anunciou em julho os mangás que vão sair em setembro. Os 2 já estão em pré-venda, que são Konosuba e Mal. O grande destaque, obviamente, é Mal, mangá da Rumiko Takahashi, que é a autora de Inuyasha. É engraçado a gente pensar que a Rumiko vai voltar para o Brasil pela Panini, não pela JBC. Porque a JBC anunciou Inuyasha já faz 5 anos e ainda não publicou. E a Panini vai lá, anuncia Mal e vai lançar já agora em setembro. Ah, eu sei, tem toda a briga lá da JBC, mas alguém ainda acredita que Inuyasha vai sair? Eu deixo aí a pergunta para vocês. Os 2 mangás, como eu falei antes, eles já estão à venda. Preço normal, R$ 29,90. Eu sei, é complicado dizer que esse é o preço normal, mas esse é o preço normal atualmente. Concordo com isso? Não concordo. Eu acho um absurdo o mangá como Konosuba, que é completamente mangá de entrada, tá custando isso aí. Mas é o novo preço, é o que dá para fazer. Não adianta a gente ficar brigando com isso. Agora vamos falar, os outros 3 anúncios já fogem do padrão. São por outras editoras que não as do nicho.
e com certeza vão ser edições de luxo. O primeiro foi anúncio da Veneta. Ela vai publicar o mangá Flight, acho que é assim que se fala. Desculpa meu inglês, é horrível, eu sei. Mas é uma obra que já tinha vazado que ela seria publicada no Brasil. É um daqueles vazamentos curiosos, porque foi a editora japonesa que fez um anúncio de que a obra tinha sido licenciada em outros países, e entre os países estava o Brasil. E a gente meio que começou a catar qual que era a editora, qual que ia ser, e agora veio a confirmação que vai ser a Veneta. Para quem não conhece esse mangá, é uma coletânea, uma grande coletânea, ele tem quase 400 páginas e reúne 30 contos escritos e desenhados pela autora, eu vou ter que procurar na minha colinha aqui, Kuniko Tsurita. Eu vou ser sincero, eu não tenho muito conhecimento, principalmente porque o período de publicação da autora foi entre a década de 60 e a década de 80. E esses 30 contos são dentro desse período. São contos que foram publicados entre 1965 e 1981. Eu nem estava nascido nessa época, gente. Então eu sinceramente desconheço um pouco a autora, mas conversei de novo com outros amigos que acompanham mais a fundo, e é uma autora completamente conceituada. Todos diziam que faltava obras dela no Brasil, e está finalmente chegando. Está chegando pela Veneta. Para quem não conhece a editora, ela tem um catálogo bem mais voltado realmente para essa parte de clássicos, de grandes autores, de autores com renome. Eu tenho algumas obras da Veneta aqui que eu gosto muito. Em mangás eu tenho apenas O Homem Sem Talento, que é um baita mangá. Mas tenho outros como Berlim, que saiu ano passado, tenho o do Inferno, do Alan Moore. E a Veneta ela sempre focou muito em publicar obras com uma boa qualidade gráfica. Para mim, eu acho que é a editora que tem a melhor qualidade gráfica do país. É difícil tu pegar uma obra da Veneta que não esteja beirando a perfeição. São sempre muito bons. Eu até recomendo, por exemplo, ter uma obra nacional que para mim vai ser uma das minhas melhores leituras desse ano, que é Angola Janga. Saiu pela Veneta e é maravilhoso. E agora ela vai trazer esse mangá, e eu não espero nada menos caprichoso da editora. Outras duas editoras agora que também têm uma qualidade muito boa em suas obras e fizeram anúncios de mangá esse mês são Pipoca Nanquim e Devir. E por que eu estou falando das duas junto? Porque elas anunciaram o mesmo autor. As duas vão publicar cada uma obra do Junji Ito. Pelo visto, o Mestre do Horror pegou no Brasil. A Dark Side já publicou Fragmentos do Horror. A própria Devir já trouxe Uzumaki e Gyo. A Pipoca Nanquim já publicou Tomie. São duas obras do Junji Ito que me atiçam a curiosidade. A Pipoca Nanquim vai lançar Frankenstein. E é uma obra do Junji Ito que é realmente a versão mangá do livro Frankenstein. É um volume único, com o traço do Junji Ito, é um traço que me chama a atenção, ele apela muito pro horror, e eu tô curioso de ver como ele vai contar a história do Frankenstein. Esse volume da Pipoca Nanquim já sai esse ano, ele sai agora em novembro, se eu não me engano. Não, errei, não é novembro, é em outubro. Em novembro eles vão publicar um outro que ainda não foi anunciado. Já a Devir anunciou, foi até agora na sexta-feira passada, no dia 30 de julho, que vai publicar A Vênus Invisível, que é uma obra do Junji Ito, que é uma coletânea de contos do autor. Eu admito que me dá um pouco de medo, eu tenho Fragmentos do Horror, e
não é uma obra que me pegou tanto, justamente porque é uma coletânea de contos. E eu acho que alguns contos do Fragmentos do Horror são horríveis. Vamos ser bem sinceros. E não é nem do jeito bom, porque o Junji Ito é o mestre do horror. Mas não, são horríveis no sentido de serem ruins. Mas o pessoal fala muito bem de Vênus. E Vênus foi premiado até nos Estados Unidos. E vai entrar na linha Tsuru. Eu gosto muito da linha Tsuru, eu tenho alguns volumes. Eles estão aqui do lado. Eu tenho 4 volumes da linha Tsuru. E eu quero ter mais. E eu acho que Vênus Invisível é uma boa opção para dar uma chance para o Junji Ito. Então são esses os 6 anúncios que nós tivemos. Recapitulando, então: Tokyo Revengers pela JBC, Konosuba e Mal pela Panini, Flight pela Veneta, Frankenstein pela Pipoca e Nankin e A Vênus Invisível pela Devir. Para fechar agora, algumas pequenas notícias que aconteceram ao longo do mês. Algumas notícias são nacionais, outras do Japão, mas que eu considero que são importantes para o público acompanhar um pouco mais. Vamos começar pelas notícias japonesas, tá? A primeira é triste. Blue Exorcist vai entrar em hiato. Não é por doença, tá? Não se preocupem. A autora vai escrever uma minissérie durante 6 meses. E aí, em abril de 2022, ela volta com Blue Exorcist. O mangá vai parar, então, no Japão no seu volume 27. No Brasil, ele está no volume 24, então, quem sabe esse hiato não faz a JBC colocar a obra em dia finalmente. Outra obra que dessa vez acabou, né? Não é um hiato, ela terminou, é JoJolion. Para quem não sabe, essa é a 8ª fase de JoJo's e chegou ao final. Ela vai ter um total de 27 volumes, é uma das maiores, se eu não me engano, de JoJo's. E até o momento ainda não foi confirmado se finalmente JoJo's vai acabar ou se o Araki está preparando uma 9ª fase de JoJo's. O que acaba antes, JoJo's ou One Piece? Só o tempo vai dizer. As notícias boas, tá? Vocês devem lembrar, em junho foi anunciado que o Otakoi ia acabar. O Otakoi chegou ao final no volume 11. Só que agora em julho, quando saiu o capítulo final, teve um anúncio de que a obra vai ganhar um spin-off. Não se falou o que é o spin-off, se é sobre algum dos personagens, se vai ser uma nova fase. Isso ainda não foi divulgado. Mas já nos traz um pouco de otimismo de que a gente não vai ficar tão órfãos de Otakoi. Eu particularmente acho que foi cedo o final. Eu acho que o Otakoi podia contar muito mais. Quem sabe não é o que o spin-off vai fazer. Falando em spin-off, Orange vai ganhar um novo capítulo. E isso é interessante, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando saiu o 6º volume de Orange, que já é um spin-off, né, contando o ponto de vista do Sua, a autora termina o volume falando que nos vemos no 7º volume. Só que passou muito tempo já disso. Passou anos. E nada mais foi falado sobre o tal 7º volume de Orange. Agora, com a autora falando que vai lançar um novo capítulo, faz acender aquela curiosidade. Será que finalmente vai vir o volume 7? Eu particularmente acho que não precisa. Eu já não gostei do 6º. O Sua, pra mim, é o meu personagem favorito. E eu já acho que ele foi sacaneado na série principal. E aí o 6º volume, pra mim, sacaneou ele ainda mais. Então, eu acho que deixa a Orange quieto.
É um bom mangá, é um ótimo mangá, mas não precisa mais. Diferente de Otakoi, o Otakoi precisa. Agora umas notícias nacionais, tá? E agora um pouquinho mais para nos fazer gastar. A JBC divulgou agora em julho o preço e o formato de Shaman King. O mangá já vai sair agora em agosto, tanto que ele já está em pré-venda na Amazon. Ele vai ter 18 volumes e o preço dele é R$ 69,90. É uma facada, gente. Eu não acho que Shaman King é tão bom assim a ponto de custar R$70. Mas, obviamente, ele vai ser num formato maior. Ele vai ser, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Pelas medidas, ele vai ser o tamanho de Paradise Kiss. Que, para vocês terem uma noção, realmente ele é um pouquinho maior do que os mangás normais. Aqui. Ele é um pouquinho maior do lado. Então, Shaman King vai ser grande. Ele também é uma edição big. Então, ele além de ter medidas maiores, ele vai ser mais grosso. Vai ter papel offset, sobrecapa, tudo aquilo que uma edição de luxo precisa. Mas são R$70. Eu particularmente vou deixar Shaman King passar e talvez pegue se sair uma edição digital. Bom, parando de falar da JBC e os seus preços, a gente vai falar agora da Pipoca Nanquim. Além de ter anunciado o Frankenstein do Junji Ito, a editora também falou um pouco do seu cronograma. Ela não deu nomes das obras, mas falou os autores que ela está para publicar. Ela anunciou que em 2022 nós ainda vamos ter mais 3 obras do Junji Ito, o que me faz ficar bem curioso de quais obras vão ser, porque se a gente pensar que Gyo, Uzumaki e agora Vênus já estão com a Devir, o que sobra? Eu consigo pensar em Remina, que é o mais recente do Ito, Shiver talvez, e não me vem na cabeça outra obra do Ito. Mas a Pipoca Nanquim diz que vai publicar 3 mangás do Ito em 2022. Então eu estou bem curioso o que vem por aí. A editora também falou que vai publicar 3 obras do Jiro Taniguchi. Um deles é Um Bairro Distante, que já está anunciado e que chega já em 2022. As outras 2 obras ela não confirmou, não falou quais são. Eu apostaria talvez nesse que concorreu recentemente ao Eisner, acho que era O Diário de Meu Pai, alguma coisa assim. Tem bastante cara de Pipoca Nanquim e é uma obra mais reflexiva do Taniguchi. Só que também vale lembrar que a Pipoca Nanquim foi lá e buscou As Crônicas da Era de Gelo, que é um mangá bem mais antigo do Taniguchi, bem do começo dele, que é menos reflexiva e mais voltada para a ação. Então a Pipoca Nanquim não tem focado só nas obras mais recentes, tem ido mais a fundo no autor. Por isso que eu estou bem curioso. Eu gosto de Jiro Taniguchi. Eu tenho O Homem que Passeia, eu tenho O Gourmet Solitário, que são obras que eu adoro. Então eu gosto bastante do autor. A editora também falou que vai publicar mais um volume do Ishinomori. É um autor que está ganhando bastante popularidade aqui no Brasil. Já saiu pela Pipoca Nanquim. Vai estar saindo, né? Porque Kamen Rider já chegou nas bancas, então está saindo pela New Pop. Vai sair pela Panini agora em agosto com A Lenda de Zelda. E vai voltar pela Pipoca Nanquim de novo. E é um
Um autor que assim, ó, eu não sou um grande fã dele. E eu já falei várias vezes para vocês, eu não gosto muito de obras tão antigas. Das obras do Ishinomori que estão saindo no Brasil, eu vou pegar só o Zelda, porque eu gosto de Zelda. Não é nem pelo autor, é mais pela obra. E talvez eu pegue os Kamen Rider da New Pop, mas ainda assim é algo que eu ainda estou pensando. Então eu não sou um grande fã do autor. Mas é bom ver esses autores mais conceituados ganhando espaço no Brasil. É como eu falei antes, na hora dos anúncios, chegando o mangá da Kuniko, que também o pessoal pedia há muito tempo e não vinha. Agora Ishinomori. Até, por exemplo, a Rumiko, que está voltando pela Panini. São autores conceituados, autores de renome e que não estavam no nosso mercado. Então é bom ver eles voltando, eles chegando, alguns casos, né? Outro que a Panini, a Panini não, é a Pipoca que está publicando, é o Hiroshi Hirata. A editora já publicou 2 obras dele, tem mais uma para 2021, parece, e confirmou que vai publicar 1 ou 2 obras do autor em 2022. Eu acredito que 2. Né? Se falaram 1 ou 2 é porque vai ser 2. E também é um autor, por mais que eu não goste de obras de samurai, é um autor que precisa estar no nosso mercado. Não é um dos principais nomes dos mangás à toa. Um que eu queria que tivesse mais espaço é o Tezuka. E vocês devem estar pensando, Flávio, mas o Tezuka precisa de mais espaço? Sim, gente. Tirando o Adolf, que chegou ano passado pela Pipoca, e agora a Buda, que está anunciado pela JBC, qual é o outro Tezuka? Sabe, a New Pop publicou vários Tezuka há bastante tempo. Já vai uns 5 anos, 6. A Yako saiu pela Veneta também, já vai uns 3, 4 anos. Então, dá mais, né, gente? Tem espaço. Eu acho que o nosso mercado já chegou num ponto que a gente já pode considerar que Astro Boy pode sair completo no Brasil. Quem sabe Blackjack. Então, não, tem lugar no mercado para esses autores mais conceituados chegarem. A Devir, voltando então para as informações, a Devir anunciou que já está terminando a edição física de Um Zou no Inverno, nova obra do Jiro Taniguchi de novo, que vai sair pela linha Tsuru. Ela acredita que sai ainda em 2021, mas possivelmente lá pelo final, novembro ou dezembro. É uma obra que vai me pegar com certeza, falei para vocês, eu já tenho os outros Jiro Taniguchi. E o Zou no Inverno vai vir para a estante com certeza. E era isso. Encerramos aqui esse pequeno giro, resumo comentado do mercado, né? Eu acho que essas são as principais notícias que aconteceram em julho. Comentem aí se vocês acham que faltou alguma notícia. Comentem alguma delas. Vocês levam algum dos anúncios que foram feitos, compraram algum dos lançamentos. E comentem se gostaram desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrevam se vocês ainda não tiverem feito isso. E até a próxima.